Muito bem, já estamos ao vivo mais uma vez pela Sintonia 107,1 e agora pelo Facebook. Bom dia, que a bênção do Senhor esteja com você nesta manhã toda especial. Você está assistindo o programa Conexão, você está ouvindo também o programa Conexão. Eu tenho falado, amados e amadas do Senhor, já há alguns dias, embasado no livro de Levítico, a respeito da santidade do corpo de Cristo, a santidade que Deus quer de mim e de você, a santidade que Deus quer da sua igreja. Tenho caminhado com você nesse livro já há algumas semanas e falando sobre esta santidade, trazendo, parafraseando o Antigo Testamento para a vida da igreja, a caminhada da igreja. E hoje eu quero falar de uma vida santificada, mais uma vez, pautada, embasada no livro de Levítico. Muitas vezes nós olhamos para o livro de Levítico e encontramos apenas leis cerimoniais, questões relacionadas às leis principalmente, mas quando nós olhamos a fundo, quando nós olhamos aquilo que realmente Deus está falando, qual é a mensagem prática para a vida da igreja, nós vamos encontrar santidade em todo o livro de Levítico. Se você e eu pudéssemos dividir o livro de Levítico, nós íamos ver a lei dos adoradores, a lei para o sacerdote, a consagração, a demonstração, o que pode comer, o que não pode, o que é puro, o que não é, questões da enfermidade, tudo relacionadas às leis, as festas anuais, as festas dos judeus, tudo relacionado a leis. Porém, quando nós aplicamos isso na nossa caminhada, nós vamos encontrar o propósito central de Deus nestas leis, que é ensinar a sua igreja, ensinar o seu povo a viver uma vida de santidade na sua presença. E hoje no capítulo 11, versículo 44 a 47, diz assim: pois eu sou o Senhor, Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move e rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a regulamentação acerca dos animais, das aves, de todos os seres vivos que se movem na água e de todo animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os que não podem ser comidos. Eu vou repetir o último versículo. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre o santo e o profano. Em algumas traduções estão dizendo, queridos e queridas do Senhor, uma das marcas da maturidade do homem, uma das marcas da maturidade cristã, uma das principais marcas é o homem, o cristão, a igreja, ter a habilidade de distinguir entre o santo e o profano, entre o certo e o errado, entre o puro e o impuro. Eu chamo isso de uma habilidade, porque é uma marca da maturidade. O cristão, quando ele está maduro, ele sabe discernir aquilo que ele deve ou que não deve fazer, aquilo que ele pode ou que não pode, aquilo que alegra ou não o coração de Deus. É o mesmo que eu e você procurar um patologista, ele vai ter um discernimento claro de o que é uma célula cancerígena ou cancerosa e uma célula sadia, uma célula curada, uma célula que está sã. Se você procurar um músico, apesar das notas musicais serem muito parecidas, muito idênticas, ele sabe discernir entre uma nota musical e outra nota musical. O escritor, ele sabe, ele vai reconhecer uma palavra quando está escrita de forma correta ou de forma errada. O médico, ele vai ter clareza a respeito daquilo que está relacionado à saúde, assim como o cristão, assim como a igreja do Senhor Jesus Cristo madura, deve ter esta clareza, este discernimento, esta facilidade de reconhecer o certo do errado. Você pedir isso para o mundo é complicado, você pedir isso para o novo convertido também é complicado, ele ainda não teria esta clareza, mas você que me ouve nesta manhã, ou que me assiste nesta manhã, eu e você podemos e devemos ter clareza
natureza, devemos ter a maturidade de reconhecer aquilo que é santo, aquilo que é profano, aquilo que é puro, aquilo que é impuro. No versículo 4 do texto de Levítico que nós acabamos de ler, a palavra impuro, ela está bem implícita nesse versículo. Vocês não poderão comer aqueles animais que ruminam, que têm casco fendido, porque eles serão considerados impuros. Durante todo o capítulo 11, Deus vem trazendo uma série de animais que podem e que não podem ser comidos. Aqueles que eram impuros, eles foram muito bem relacionados: animais com cascos fendidos, animais que rastejam, animais algumas aves de rapina. Alguns animais não poderiam ser comidos por se tratarem de animais impuros. E durante todo o capítulo de 11 de Levítico, ou em todo o livro de Levítico, nós vamos encontrar mais de 280 referências, mais de 280 vezes a palavra impuro ou abominação aos olhos do Senhor. Queridos e queridas, algumas coisas não mudam, algumas realidades não mudam. Infelizmente, a sociedade moderna e até mesmo a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela rejeita alguns valores de moralidade. Aquilo que Deus está determinando na sua palavra como impuro, é impuro, por mais que eu queira ou não queira. Eu falava agora há pouco com o Marquinhos Leite a respeito disso. Infelizmente, hoje nós não encontramos mais Daniéis, não encontramos mais Sadraque, Mesaques e Abidinegos. Infelizmente, hoje as pessoas, a sociedade, a própria igreja está se encurvando diante dos manjares reais. Se a igreja mantivesse a sua postura de santidade, de comprometimento com a palavra, com certeza os reis se encurvariam, a sociedade se encurvaria com muito mais facilidade diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores. Isso não acontece porque a igreja tem negociado os princípios bíblicos. Isso não acontece porque a igreja tem se rendido diante dos manjares reais, tem se rendido diante das propostas daquilo que é pecado, daquilo que é abominação aos olhos do Senhor, tem se rendido diante daquilo que é impuro diante dos olhos do Senhor, tem se rendido diante daquilo que é profano diante da presença de Deus. Se a igreja se mantém firme com o propósito, sem negociar, sem relativizar, sem discutir o certo, o moral, se ela trabalhasse diante da palavra, vivesse diante da palavra, se ela estivesse na presença do Senhor como deveria e como poderia. Eu não estou aqui generalizando, mas eu estou dizendo que isso infelizmente acontece. Nós negociamos conceitos, nós relativamos a moral, nós relativizamos a moral, nós negociamos princípios, nós nos rendemos diante dos manjares, aquilo que é impuro aos olhos de Deus. Por mais que eu não aceite, por mais que eu não queira, por mais que eu não entenda, por mais que eu não acredite, o meu pensamento não vai mudar o que é ou o que não é pecado. A minha fé não vai mudar, não vai negociar princípio diante de Deus. Por mais que a sociedade tente negociar, por mais que a própria igreja tente negociar, não é porque eu deixei de crer que aquilo deixou de ser, não é porque eu deixei de acreditar que isso mudou alguma coisa no coração de Deus, porque Deus não negocia princípios, meu irmão e minha irmã. E a igreja madura, o cristão amadurecido, ele tem que ter clareza do santo e do profano, ele precisa ter clareza daquilo que alegra ou não o coração de Deus. E se esta clareza ainda não existe no seu coração, já é hora de buscarmos no Espírito de Deus, que vai nos revelar, vai nos conscientizar da justiça, do juízo e do pecado. É Ele quem nos conscientiza, é Ele quem nos revela. Amados, se isso não tem sido revelado, é porque nós não temos buscado a presença do Espírito Santo, é porque temos relativizado, é porque temos amoldado os nossos conceitos morais, os conceitos bíblicos para a nossa realidade
verdade, a fim de nos agradar, a fim de nos alegrar. Hoje nós temos ouvido muito a respeito da igreja inclusiva. A igreja inclusiva, eu não quero questionar a questão da inclusão, pelo contrário, eu acho que a igreja tem que ser inclusiva, nós temos que incluir, mas nós não podemos aceitar com a inclusão o pecado. Nós incluímos o pecador, aceitamos o pecador, queremos que o pecador aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que ele deixe a prática do pecado, ele deixe a prática da iniquidade, da profanidade, ele deixe de profanar, de viver uma vida profana, para viver uma vida santa, irrepreensível diante dos olhos de Deus. Amados e amadas do Senhor, e eu não queira, mesmo que eu queira relativizar, mesmo que eu queira fazer disso uma situação genérica, isso não muda no coração de Deus, não muda na proposta divina, não muda no contexto bíblico, por mais que eu queira, por mais que eu não queira. Outro texto, outro versículo que eu destaco, outra palavra que eu destaco, está no versículo 8. Vocês não comerão carne desses animais, nem tocarão os seus cadáveres. Considerem-os impuros. Está no versículo 8 do capítulo 11. Amados, a palavra que eu destaco aqui é o impuro novamente, porém eu trago aquilo que está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, que diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois os que têm em comum a justiça e a maldade, ou a comunhão pode ter da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, aleluia, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, eu serei o seu Deus e vocês serão os meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquem-no de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoado a santidade e o temor de Deus, aleluia. Quando Paulo escreve aos Coríntios, eu creio que Paulo está aqui diante do livro de Levítico, e ele está contextualizando aquilo que Deus revelou a Moisés em Levítico. Paulo está trazendo para a prática atual, atualizando aquilo que Moisés escreveu aos Levíticos, esses princípios, o princípio da santidade de vida, o princípio de uma comunhão com Deus, o princípio de uma consagração, o princípio de uma observação da lei do Senhor. O que Paulo fala, talvez ele esteja repetindo o que foi escrito aos Levíticos, e ele repete isso de uma forma contextualizada para a igreja, para a minha vida e para a sua vida, para vivermos uma vida de consagração, uma vida de santificação. Quando Moisés escreve aos Levíticos, ele fala: não toque nessa carne, não coma dela, não encoste em cadáveres. Paulo está falando: não se detenha nessa situação. O livro de Levíticos fala: não toque, não rele, não coma, não esteja junto dessa situação. E Paulo aos Coríntios, ele fala a mesma coisa: não haja assim, não haja dessa maneira, não faça dessa forma, consagrem-se, limpem-se, purifiquem-se. Aos Levíticos nós olhamos para o texto, e sempre que alguém tocava em um cadáver, tinha que ficar até o entardecer fora do acampamento. Quando ele comia um animal que não era permitido, ele tinha que se purificar, ele tinha que permanecer fora do acampamento até o final do dia. Amados, Paulo está falando a mesma coisa a respeito da consagração, a respeito da santificação. Se eu e você queremos estar santificados, nós precisamos buscar a remissão do pecado na presença de Deus. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8 diz: porque outrora eram trevas, mas
mas agora sois luz no Senhor. Vivam, pois, como filhos da luz. Aleluia. Quando nós vivemos como filhos da luz, nós não tropeçamos, porque a luz de Cristo está em nós, porque a luz de Deus está em nós. Ele nos mostra isso pela sua palavra. Salmo 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É a palavra que nos dá clareza, e a luz de Deus em nós. Quando vivemos como filhos da luz, nós somos iluminados, esclarecidos, clareados pelo poder de Deus. A luz nos revela o caminho a seguir, a luz nos revela os passos a serem dados. Amados e amadas do Senhor, eu quero concluir dizendo, esta vida de santidade, esta busca pela santidade, esta vida santificada é uma caminhada difícil, porque a carne, ela concorre pelo pecado, a carne almeja o pecado, a nossa natureza adâmica, pecaminosa, ela quer pecar, ela gosta de pecar. Amados e amadas, é por isso que eu digo, uma vida santificada é uma vida de luta, é uma vida de renúncia, é uma vida de comprometimento, e é esta vida que nos dará salvação eterna. Mais uma vez eu cito Marquinhos Leite aqui nesta mensagem. Eu digo que se nós queremos ver o mundo se rendendo aos pés do Senhor, nós não podemos nos render aos manjares reais. A igreja não foi chamada, não foi colocada sobre a face da terra para se render aos manjares reais. Ela foi colocada para se render aos pés do Senhor, e através do testemunho, do compromisso, através de uma vida santificada, nós veremos muitas pessoas se rendendo aos pés do Senhor. Nós veremos muitas pessoas se rendendo aos pés de Cristo, pela minha e pela sua vida, pelo meu e pelo seu testemunho. Eu quero orar com você, você que tem lutado, não tem conseguido viver uma vida santificada, não tem conseguido se render diante dos pés do Senhor, não tem tido esta maturidade de conhecer o certo e o errado, ou não tem conseguido viver uma vida de purificação, de consagração. Quero orar com você nesta manhã, abençoar a sua vida e pedir que o Senhor te fortaleça nesta hora, em nome de Jesus. Eterno Deus, soberano Rei da glória, obrigado pela mensagem que o Senhor traz aos nossos corações. Que esta mensagem fique implantada em cada coração, fique ministrada em cada vida de forma toda especial. Que nenhum de nós, Senhor, nesta manhã deixemos de ser alcançados pelo teu poder, mas esta palavra nos alcance, este amor se revele sobre as nossas vidas de forma toda especial. Ajuda-nos a ser santos, ó Pai. Ajuda-nos a alcançar santidade, a viver a santidade no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a buscar uma vida de santidade diante do Senhor, uma vida santificada na tua presença. Perdoa os nossos pecados, lava-nos de toda iniquidade, santifica-nos de toda impureza, Senhor. Esta é a nossa oração, este é o nosso clamor, que nesta manhã possamos fazer um autoexame, examinarmos-nos a nós mesmos, ó Deus da glória, e depois viver o compartilhar do corpo de Cristo na santidade do Evangelho. Meu Pai, ajuda-nos, ó Deus, é o que clamamos em oração, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, Deus abençoe a sua vida. São 8 horas e 54 minutos. Você que me assiste pelo Facebook, obrigado pela sua audiência. Vamos ficando por aqui pelo Facebook, mas continuando pela sintonia 107,1. E lembrando que amanhã eu espero você mais uma vez aqui. Eu daqui, você daí, juntos edificando uma manhã abençoada. Tá ok? Obrigado pela sua audiência pelo Facebook.